Estou aqui com o André Moreira. O André me deu o privilégio e a honra de abrir espaço na agenda dele para estar comigo, com a minha audiência. André, muito, muito obrigado, cara. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço pela oportunidade, a gente bater um papo, né? Geralmente a gente fica no informal, né? Assim, vamos marcar e conseguimos aí ajeitar. Obrigadão, Jorge, pelo espaço. Espero que todos gostem do nosso bate-papo. André, em vez de eu ficar lendo aqui teu currículo, tudo que você passou, conta um pouco do André para a gente, por favor. Conto. Essa é uma pergunta aquele velho jargão de $1 milhão, né, Jorge? É difícil a gente dizer assim quem é o André depois de 42 anos de vida, mas basicamente eu sou jornalista, né? Assim, do ponto de vista profissional, eu me formei em jornalismo, né? Em comunicação. Sou um engenheiro frustrado, que eu fiz quase 2 anos de engenharia para depois cair a ficha e falar, cara, você está indo na trilha totalmente errado, você gosta de ler, você gosta de texto, você gosta de comunicar, você gosta de gente, sei lá, uma outra coisa. Hoje eu saí um pouco da linha de frente aí de imprensa, que eu trabalhei por muitos anos. Hoje, e já vem alguns anos que eu venho trilhando para uma coisa mais analítica mesmo, sabe, da área de inteligência, né? Então, todo esse percurso que eu tenho de, sei lá, quase 2 décadas dentro da profissão, elas me trazem hoje para um caminho mais da inteligência, sabe, Jorge? De tentar auxiliar marcas, tentar auxiliar gestores, pessoas a encaixarem melhores estratégias, desenvolverem melhores insights a partir de seus trabalhos, compreenderem melhor os rumos onde estão tomando as suas iniciativas de comunicação, de marketing, de imprensa. Então, esse é um pouco assim de mim, né, cara? Eu trabalho mais numa área de inteligência hoje mesmo. Embora goste muito, sou um cara que gosta muito de sempre estar lendo, sempre estar vinculado ao jornalismo, né, à comunicação, a parte audiovisual também eu gosto bastante, mas hoje eu tenho trilhado um caminho mais da pesquisa e da inteligência mesmo. E trazendo aqui para o nosso tema, André, por que é importante fazer pesquisa? Por que um empreendedor, uma organização, ou mesmo uma campanha eleitoral precisa entender as opiniões do mercado? Compartilha, por favor, o teu saber. Compartilho. Navegar em um determinado mercado, um determinado cenário eleitoral, um determinado conjunto de diálogos e narrativas que existem no ambiente digital, é de extrema importância saber aonde você está pisando, né, aonde você vai atuar, né? Então, as pesquisas elas têm importância ímpar, fundamental, né, para qualquer tipo de estratégia de mercado ou das outras frentes também que você possa querer atuar, querer entender, querer conhecer e querer estabelecer estratégias, né? Então, hoje a gente trabalha com pesquisas, por exemplo, desde quantitativas, onde você tem um cenário amostral de uma parte mais quantitativa das pessoas ou de determinados desejos, intenções, né? Então, são pesquisas porém, a gente também trabalha bastante com pesquisas qualitativas, né? Porque além dos números é preciso traduzi-los, né, Jorge? Então, é muito importante também para que as pessoas não tenham apenas 78% aprova determinado assunto, 43,2% vão votar em determinado candidato ou desejam votar, né? Então, quem são esses 43% dessa massa populacional, né? O que aqueles gestores dizem sobre determinado tema, né? Entender qualitativamente, entender o que as pessoas sentem, o que elas desejam, como elas se comportam, né? Quais são os seus hábitos, quais são os seus gostos. Então,
todos esses insumos, eles são extremamente importantes porque eles redirecionam estratégias para que as marcas consigam atingir melhor seus objetivos de forma mais efetiva, né? Então, a gente tem exemplos até da Apple mesmo, né? E as pessoas dizem, poxa, a Apple é muito à frente do seu tempo. Tá, mas ela investe muito em pesquisa, ela investe muito em conhecer quem são os consumidores da época, conhecer o contexto onde ela está inserido, né? Qual que é o mundo hoje, né, Jorge? Assim, qual que é o mundo onde a gente vive, né? Com tantas incertezas, com tantas inseguranças, com tantas mudanças acontecendo de uma forma tão veloz, né? Então, todos esse contexto dessa velocidade, ela traz essa necessidade também dessas pesquisas qualitativas, né? Que elas complementam com a parte quant, né? E, por fim, além da pesquisa quali com a pesquisa quant, a gente observa também que o trabalho de inteligência, que é o trabalho da união desses resultados, dessas pesquisas, com algo que seja um olhar mais analítico, mais apurado, né? Para além dos bots, para além da inteligência artificial, dos algoritmos, claro, totalmente necessários, a gente, pelo menos eu acredito que uma parte de inteligência complementar, onde você entende de fato, a partir de várias metodologias extras, como, por exemplo, você ir para o ambiente digital e olhar as redes sociais, ir para a opinião pública e olhar o que a imprensa está dizendo, algumas pesquisas também mais focadas em entendimento de discursos, narrativas, uma parte semântica, né? Onde você consegue estabelecer, identificar determinados padrões. Cara, isso é fundamental para qualquer estratégia de sucesso, né? E assim, se as marcas, as pessoas e mesmo os microempreendedores, os pequenos empresários, né, entendessem e percebessem a importância disso, eu tenho certeza que as estratégias seriam muito mais bem-sucedidas, muito mais eficazes, até mesmo para você corrigir rotas quando você erra, né? Às vezes você estabelece uma estratégia de marketing ou você faz uma estratégia de comunicação, um determinado planejamento, isso já aconteceu muito. E você vê que você está indo para um caminho onde as pessoas estão indo para outro lado, né, Jorge? Então, é isso que eu acredito, assim, a importância ela está justamente nas entrelinhas, sabe? Onde que não apenas as pesquisas quali e quant elas trazem, mas também esse serviço de inteligência, onde os profissionais, onde a astúcia do olhar humano, nem sempre os robôs conseguem chegar, né? Então, isso é de extrema importância, assim, sabe? E só você me permitindo, hoje eu trabalho numa empresa de inteligência, né? A Essentia Inteligência, e lá a gente percebe assim, que as maiores dores justamente são porque as pessoas não sabem onde estão atuando, é o que a gente chama de zona cinzenta, né? Então, qualquer tipo de estratégia eleitoral, qualquer tipo de estratégia de mercado, qualquer tipo de estratégia de marketing, ela tem que ter um serviço de inteligência muito bem apurado e feito de forma não apenas ad hoc, né? Ou seja, eu tenho uma determinada dor, eu vou resolver aquela determinada dor dentro daquele tempo. O que a gente, de fato, acredita que seja mais interessante, e pelos resultados que a gente colhe, né, é a continuidade, né? Você trazer para dentro da sua empresa, trazer para dentro do seu olhar de gestor ou de gestora, né? Esse projeto contínuo de inteligência, que ele vai, de fato, ordenando e colocando os pingos nos is, né? Então, a importância ela está, de fato, nessas entrelinhas do olhar humano e analítico, né? André, tem dois grandes homens que mudaram os destinos da humanidade,
que eu já repliquei algumas vezes e que depois, conhecendo pessoas como você, eu tenho uma boa amiga também que trabalha muito com pesquisa, que me ensinou, e você tem me ensinado bastante, essa visão desses homens criaram um cenário de que pesquisa não era o mais importante, né? Então, eu estou falando do Henry Ford, que disse que, cara, se eu fosse perguntar para as pessoas se elas queriam um carro, elas não sabiam que era carro, elas queriam um cavalo que tivesse fralda, ou um cavalo de 6 patas. E o Steve Jobs colocou que, pô, se você não entregar para o cliente aquilo que ele não imagina querer, você não vai conseguir inovar, né? Então, tem um elemento aqui entre a perspectiva da inovação, de entregar o que ele não sabe o que quer, mas tem que ter uma sustentação estruturada, como você bem colocou, não só da inteligência artificial, mas também da inteligência humana, que tem insights para poder gerar inovação. Coloca a tua opinião sobre essa dicotomia aí. Claro, com certeza. Eu acho que qualquer estratégia de sucesso, se você não souber para onde que você vai mirar, ou para onde você vai entrar, ou para onde, com quem você vai lidar, né, de fato extremamente arriscado, né, para um desenvolvimento de um trabalho de sucesso, né? Você citou aí o Steve Jobs. O Steve Jobs ele fazia um trabalho muito intrínseco e investia muito, além, claro, das coisas que ele era um visionário, e claro, né, de deixar. É aquilo que ele falou com o executivo da PepsiCo, que assumiu lá o CEO, né? Você quer ficar vendendo água com açúcar pelo resto da vida, ou você quer mudar o mundo? Né? Ele falou com acho que era John Sculley, ou você quer mudar o mundo, né? Trazendo o quê? Trazendo a inovação, trazendo aquilo que está para o além, mas, cara, você tem que fazer o hoje muito bem feito. Você tem que saber o que aquele consumidor quer, da forma que ele quer, o que é importante para ele naquele momento, o mundo, aquilo que a gente estava falando, qual que é o mundo onde aquele cara vive, né? Para onde que o mundo está se guiando. Então, extremamente importante isso que você está dizendo, assim, para trazer inovação, mas, claro, a parte de inteligência sendo a complementariedade fundamental a qualquer tipo de estratégia. Isso, ao longo da minha carreira, Jorge, eu tenho vários cases assim que eles trazem esse tipo de falha, por uma parte da empresa não ter investido, e aí, de fato, ela ter atuado sem conhecer onde que ela estava, mas tem também trabalhos, até mesmo em gestão de crise, né? Onde conhecer a comunidade, conhecer o contexto onde você está lidando, com o problema onde você está lidando, né? Foi fundamental para uma estratégia de sucesso, seja marketing, atendimento à imprensa, mídia, enfim. Perfeita essa sua colocação aí. Tem um dado que eu já citei para alguns amigos, eu acho que até numa das entrevistas eu citei, ligando à Apple, né, que tem essa perspectiva de inovação, que se você perguntar tudo para o cliente, ele não vai te dizer, mas tem uma ação que é de coletar os dados para entregar ao cliente aquilo que ele não sabe o que quer. Eu vivi uma experiência, eu sou fã da Apple, e vivi uma experiência há 3 meses atrás, o meu computador deu pau na bateria, estava esquentando, aquecendo, e eu levei para assistência técnica, aqui na loja do Morumbi Shopping, em São Paulo. E aí ele olhou, fez um teste rápido, falou assim, realmente a bateria está com problema, provavelmente a gente vai ter que modificá-la. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, vai custar uma grana muito significativa. O computador, hoje aqui no Brasil, que eu tenho, custa R$25 mil, mas trocou a bateria, eu falei, cara, mas talvez não seja só a bateria, a gente tem que trocar também a parte dos outros componentes. Eu falei, puta, aí cansei, né? Começou a vir na minha cabeça a quantidade de dinheiro que eu tenho que pagar esse negócio. E aí ele acessou o tablet dele e falou assim, mas você está
na nossa lista de clientes e nós queremos te entregar essas modificações todas no nosso serviço de garantia total. Eu falei, hã? Ele falou, nós vamos fazer toda a recuperação, e o meu computador é de 2017, né? Então tem 4 anos de uso. Eu não, você não vai ter nenhum investimento, a gente vai fazer. Eu falei, uau, cara, que legal. Aí ele olhou para a tela e falou, tá manchada a tela, né? Eu falei, puta, daquelas imbecilidades que você faz, que é limpar com álcool. Ele estragou a minha tela inteira. Eu falei, então eu também vou botar uma tela no seu serviço de qualidade total. Então, você vai ficar, na verdade, com um computador novo, porque eu vou trocar o sistema, vou trocar a bateria e vou trocar a tela. Aí eu Exatamente. Falei, uau, cara. Mas aí, a perspectiva do cara de gestão, eu falei, cara, mas por quê? Né? Aí ele falou, não, cara, você é uma pessoa que a Apple tem um... Você não falou uma pessoa, você é um cliente que a Apple tem como um cliente de muito zelo que a gente precisa ter. E aí, alguns amigos eu contei isso, eu falei, pô, cara, mas eu fui lá pô, cara, eu tive que pagar. Aí, de novo, eu liguei esse papo dos dados de pesquisa, né? O meu primeiro Apple eu comprei em 2007 e eu tenho todos os produtos da Apple. Eu tenho iPhone, eu tenho... Enfim, provavelmente deve ter um score pesquisa claro, que quando cai alguma ação dessa, peraí, esse cara que já botou aqui, sei lá, 50 mil, 100 mil dólares dentro dos produtos da Apple, não sei nem se foi isso tudo, mas botei uma grana, não, é esse cliente, isso está ligado à pesquisa, é a pesquisa de inteligência total artificial, mas tem essa pesquisa que está falando. Se você entregar essa inteligência para a organização e ela ordenar com a inteligência artificial, está um grande match. Acho que é por aí que você fez a tua exposição, né? Claro, e além disso, Jorge, o que eu acho mais interessante, pelo menos é uma filosofia, não é o fazer por fazer, sabe? Assim, nós vamos fazer para ficar bem na fita. A Apple não olha assim, a Apple olha porque é o Jorge. O Jorge precisa de uma tela melhor, porque ele já comprou numa linha de raciocínio, todos os anos ele compra aquele determinado, ou numa frequência muito grande, ele já compra aquele determinado, porque ele gosta desse. Os padrões de comportamentos, as linhas, né, de encaixe entre aquilo que você precisa. Então, as empresas, elas muitas vezes elas fazem como uma coisa de marketing. Poxa, o Jorge vai multiplicar isso dando uma selfie numa rede social. Não é só isso. É o algo além, é a satisfação, é a entrega, é aquilo que você de fato precisa, sabe? Porque o contexto atual exige com que você tenha um Mac com a sua tela bem ordenada, com o seu computador funcionando a pleno vapor, né? Ela sabe disso, porque da próxima vez que você precisar de alguma coisa, você vai retornar à Apple. Você não vai na Samsung, não vai na Sony, enfim, você vai na Apple, né? Então, as empresas que fazem isso e os trabalhos que a gente tem muito bem sucedidos, a maioria dos nossos clientes, na hora que... Porque tem uma coisa também, Jorge, é um desafio grande, aí eu acho que para a sua audiência também, se você quer entrar nesse mercado de inteligência, se você quer entrar nesse mercado de pesquisa, saiba que você vai ter que ser muito bom vendedor, porque você não está vendendo, não é um fone de ouvido, não é um tênis, não é algo tão factível, cara. E aí, essa materialidade daquilo que vai ser entregue, ela nem sempre é tão perceptível, né? Então, um trabalho de inteligência que mais ou menos você deixa ali para o cliente mostrando aonde você está entrando, mais ou menos isso que você tem que fazer, esse tipo de trabalho, não é algo tão factível, tão material, sabe? Exatamente. Então, assim, é um desafio grande para nós profissionais sermos da área de inteligência e sermos também bons vendedores para que, de fato, ele perceba. Mas depois, Jorge, que vira essa página,
Depois que o trabalho entra e que ele percebe que a estratégia, de fato, pode ser mais bem planejada, mais bem ordenada, e que você estabelece indicadores analíticos para você avaliar também se aquela estratégia de marketing, aquela campanha, ela está sendo bem sucedida, né, com resultados e tudo, cara, aí a página virou. Aí a pessoa encanta, né, o cliente se torna fixo, o cliente se torna satisfeito, ele engaja com aquela entrega, ele começa a participar mais forte com a gente da área de inteligência, dizendo assim, gente, agora minha dor de 3 meses atrás não é mais a mesma. Hoje nós temos que olhar para isso, porque esse fenômeno aqui aconteceu agora, está acontecendo nesse momento. Então, vamos reajustar. E é bonito o nosso trabalho, aí eu já defendendo também, né, Jorge? Um pouquinho, e porque eu sou tão apaixonado pela minha área. É muito bonito, cara, porque é um trabalho, aí o meu sócio também diz, né? É um trabalho de alfaiataria, né? O trabalho de inteligência é um trabalho onde você tem um terno para se fazer e aí você modela o seu ombro, você aperta mais o pulso, você alinha melhor aqui. No trabalho de inteligência, a mesma coisa. A gente começa com determinado ferramental, a gente começa com determinada estratégia e, de repente, o contexto ele vai mudando e a gente vai percebendo dentro da própria pesquisa, dentro do próprio trabalho, que aquela pessoa de uma determinada época não é mais a mesma, mesmo muito rápido, que são 3 meses, uma determinada tendência, né? Ela modifica. Isso é muito legal, a gente também pode modificar, a gente tira essa ferramenta, inclui outra, né? Mas sem perder uma linha de raciocínio, uma linha estratégica, né? Que já começou há 3 meses atrás, né? Perfeito. Então, assim, é um grande desafio, né, trabalhar na área de inteligência, mas é um trabalho que eu sou apaixonado, eu sou suspeito para dizer, assim, eu adoro e adoro perceber também como que os clientes, né, como que os nossos prospects, enfim, quem trabalha com a gente e atua com a gente, quando ele vira essa chave, quando ele entende, é muito bonito, cara, é muito bonito porque ele começa a reordenar a sua gestão e suas estratégias e traz a gente junto com nossa expertise também, né? Isso é bem legal. E tem uma frase que eu repliquei, eu aprendi com um cara bom, com o Romeu Buzarello, e eu sempre replico, cara, que você precisa, quem trabalha com essa perspectiva de inteligência, pesquisa, a consultoria, ou como a gente chama aqui, construtoria, ajudando a construir esses caminhos novos e inovadores, você precisa contar para quem conta que o que conta é o que não se conta. Essa perspectiva leva o cara a falar, tá, peraí, como é que eu tangibilizo? Cara, a inteligência você não tangibiliza. Às vezes é uma frase, uma sacada, uma única posição que muda, que eu acho que faz parte do teu dia a dia, né, André? Especificamente na nossa relação aqui, você já fez alguns pontos de correção no que eu expus para você e fala, puta, é que esse puto desse André pensou nessa porra, que eu nem tinha pensado. Vamos olhar com um pouco mais de afinco, né? Um pouco mais de cuidado. Eu fiz um trabalho, Jorge, se você me permite, eu fiz um trabalho com uma mineradora, isso deve ter uns 2 anos atrás. Ela tinha uma dor imensa, que era o seguinte, identificar um trabalho de mineração, um trabalho extremamente mineradora mesmo, então um trabalho extremamente delicado com a comunidade, né, vizinhas, as relações elas nem sempre são tão azeitadas, especialmente depois do rompimento das 2 barragens, as relações elas são extremamente delicadas. E aí, cara, a pessoa lá, a gestora, né, falou, cara, a gente está identificando que tem muito ruído de comunicação surgindo no ambiente digital, mas a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Geralmente chega pela rádio peão, ou geralmente chega pelo jornal que traz uma matéria que não foi muito bem apurada. Enfim, a gente começou a identificar, cara, que os moradores, eles na verdade, eles queriam participar mais do processo de trazer a mineradora, olha que delicado, trazer a mineradora para discutir com as comunidades aquilo que deve ser feito naquela região.
É claro que isso envolve interesses maiores, pois a gente está lidando com uma mineradora, mas lida muito, Jorge, com o entendimento humano daquelas pessoas ali, que podem ser, apesar de ser um ramo extremamente delicado, podem ser lovers, né? Elas podem ser pessoas, então são, como se diz, líderes comunitários, chefes de associação, o síndico daquele prédio que tem ali próximo, aquela comunidade que já está ali muito antes daquela mineradora ter chegado. Então, a gente começou a identificar os discursos, começamos a identificar, cara, vem cá, você está dizendo isso aqui, mas não é bem assim. Vamos dar um giro aqui, vamos entender melhor, vamos lidar com isso, né? Está tendo essa tendência dessa reclamação ou dessa queixa aqui. Então, na hora que a gente fez esse trabalho de pesquisa, quali, e o trabalho um pouquinho mais refinado de inteligência no ambiente digital, olhando para a imprensa local, olhando para os moradores, olhando para as comunidades, olhando para as associações, que são geralmente vesperos, é bem delicado, né? E olhando para a gestão municipal também, especialmente para as prefeituras, né, dos municípios, cara, a coisa fluiu muito melhor. O índice de reprovação, o índice de entendimento das pessoas com relação às atividades, né, com relação ao tratamento com o meio ambiente naquela região, melhorou 100%, cara, foi 100%. Foi um case de ultra sucesso, assim, um case muito bem feito, que a gente até foi premiado à época, assim, pela gestão estadual, e que, assim, eu acho que é um bom case, né, para o que a gente está justamente dizendo, né, que o entendimento humano, ele é um fator extremamente importante para qualquer tipo de trabalho de inteligência, né, para muito mais além dos algoritmos, da inteligência artificial, que poderia nos identificar alguns padrões de comportamento, mas as entrelinhas, elas vieram junto na hora que passou a mineradora a entender o que de fato a comunidade estava falando e, de certa forma, educar aquela comunidade com o que deve ser dito também, né? Entendido, compreendido com relação às atividades ali daquela região, né? Então, é um case que eu me lembrei agora e que dialoga muito com esse papo nosso, né? E, André, caminhando aqui para a finalização do nosso encontro, deixa para todos aqui recomendações de um livro que você entenda que tem a ver tanto com o nosso tema, quanto outro que você tenha lido, que é muito positivo, ou, de repente, uma série. Deixa as suas recomendações, por favor. Eu li uma biografia muito boa em 2020, que foi justa por isso que eu estou com a cabeça quente, do Steve Jobs, né? Que é a biografia clássica. Eu esqueci o nome do biógrafo ali, mas é uma biografia extremamente inspiradora de entender que nem sempre aquilo que a gente enxerga, né? Nem sempre aquilo que a gente vê é de fato a realidade, né? Então, a gente, com os nossos padrões mentais, a gente muitas vezes fica alimentando ansiedades, alimentando medos, receios, e que a gente deixa de levar adiante para entender melhor aquela realidade diante dessas, digamos, quilesas, né, que a gente vive assim. E o Steve Jobs veio a provar muito isso, né? Quantas vezes foi taxado de louco, quantas vezes foi taxado de insuportável, quantas vezes de ambicioso, ganancioso, enfim, a pecha que você queira colocar para aquele cara, mas assim, é uma coisa que ele acreditava muito cegamente, que de fato assim ele poderia contribuir para a humanidade, poderia deixar um legado de fato para a humanidade, para dar um próximo passo para o além disso aqui que a gente acredita que seja uma verdade, né? Então, esse livro do Steve Jobs é um livro que eu recomendo bastante, assim, sabe? Eu achei muito bonita essa biografia, especialmente que foi autorizada, então ele participou das entrevistas, ele contou para o biógrafo toda o seu caminho, né? As coisas que ele acredita, né? Depois eu até compartilho contigo aí qual que é esse filme, esse biógrafo, né, esse autor,
Cara, recentemente eu vi um filme muito legal, assim, uma dica mais de entretenimento para o pessoal, eu nem gosto tanto do estilo, mas eu achei, agora que liberaram, eu achei muito interessante a do Elton John, eu achei muito bem feita, trazem questões aí mais de relacionamentos muito interessantes, é um filme extremamente bem produzido, uma produção sensacional, sensacional a produção dele, é um musical e algo que eu nem gosto muito do estilo, mas eu adorei pela produção e pelas questões, fotografia, eu achei muito bonito. Então, é uma coisa que me vem aqui à mente, que é recente, que está quente ainda, eu recomendo, achei um filme muito bonito assim de se ver. Mas de livro, desses últimos tempos aí, embora eu leia muita coisa, o Steve Jobs é um livro que me marcou bastante, assim, que me fez repensar vários padrões de comportamento que eu tinha que para aplicar no meu cotidiano, sabe? Aos poucos, pequenas pitadas, claro, né? Eu acho bem legal, assim. André, muito obrigado pelo teu tempo, pelo carinho, pela forma gentil com que você concede sempre o teu tempo, que é o nosso bem mais valioso para esse amigo aqui. Em meu nome, em nome de toda a audiência, muito, muito, muito obrigado, André. A palavra é tua para a gente finalizar o nosso encontro. Jorge, muito obrigado, viu, cara, pela participação. Você sabe que eu estou sempre aqui para o que você precisar, né? E mesmo para além das nossas parcerias aí de trabalho, cara, pode me chamar aí. Eu sei que você gosta de um café, eu também gosto, então a gente manter o contato aí. Muito obrigado a todos, né, por verem aí o nosso podcast e fiquem bem nesse final de ano, todos vocês. Forte abraço, grande André. Obrigadão, fera. Valeu, Jorge. Obrigado muito obrigado.